Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Igor Vitor e hoje tem aula de História. Vamos falar sobre a ascensão do nazismo, quais foram os eventos que ajudaram na ascensão do nazismo, nessa chegada da ideologia nazista ao poder. E para a gente entender como que a sociedade alemã do século XX aceitou uma ideologia tão nefasta desse jeito, né? Como que uma ideologia que prega extermínio a um povo, como que uma ideologia tão violenta foi aceita para a sociedade daquela época. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre essa ascensão dos nazistas é o contexto histórico que a Alemanha estava vivendo naquela primeira metade do século XX. Mais precisamente, mais naquele período entre guerras, após o fim da Primeira Guerra. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra e ela foi considerada a culpada pela guerra, né? Os outros países que também perderam, a gente tem que voltar um pouquinho na Primeira Guerra Mundial, né? Tríplice Aliança contra a Tríplice Entente e tal. Os aliados venceram e a Tríplice Entente perdeu. Só que a Alemanha ela foi culpada pela guerra. Ela recebeu uma dose de culpa muito maior pela guerra e ela se sentiu injustiçada, porque a guerra não foi necessariamente que não começou com ela, não foi só ela e tal. De um certo modo, a Alemanha se sentiu um pouco injustiçada com o Tratado de Versalhes. E o que foi o Tratado de Versalhes? O Tratado de Versalhes é um documento assinado, um acordo, que culpa a Alemanha pela guerra e condena a Alemanha a pagar uma indenização aos países vencedores. Quando eu digo países vencedores, é sobretudo Inglaterra e França. Obviamente, o povo alemão não ficou satisfeito com a assinatura desse tratado, o povo alemão não concordava que a Alemanha fosse de fato a culpada pela guerra, não concordava que a Alemanha tivesse que indenizar os vencedores. Isso levou um descrédito do governo alemão, né? Do governo alemão que foi responsável por reestruturar a Alemanha após a guerra. Após a guerra, a Alemanha inclusive vai mudar de nome, vai ficar conhecida como República de Weimar. E esse novo governo que se formou na República de Weimar começou já sem muito prestígio. Primeiro porque o povo alemão estava insatisfeito com essa assinatura do tratado, eles não concordavam com ele. E isso levou a um aumento significativo dos movimentos comunistas dentro da Alemanha. E aí a gente tem que entender também o contexto histórico, porque a gente está na década de 1920, né? E em 1917 tinha ocorrido a Revolução Russa, onde de um certo modo uma revolução proletária, uma revolução comunista, de um certo modo tinha sido bem sucedida. Então havia um exemplo a ser seguido, e junto com esse descontentamento da população com o governo, foi um prato cheio para o surgimento de movimentos comunistas. Somado a isso, nós temos também um outro pilar que vai ser fundamental nessa ascensão do nazismo, que é o antissemitismo. E o que é o antissemitismo? O antissemitismo é o preconceito contra judeus. Esse preconceito contra os judeus, a gente pode analisar ele vindo de dois ângulos. O primeiro, religioso. Né? Os judeus é visto popularmente como um povo que negou a Cristo, como um povo que não aceitou Cristo como Salvador e tal, como um povo que crucificou Cristo. Então, já tem esse preconceito religioso. O segundo motivo é um motivo mais social. Porque os judeus, como um povo autônomo e como um povo que não tinha um Estado, era um povo que não se identificava com o país que eles estavam vivendo, era um povo que não se identificava com a nação da qual eles estavam vivendo. Então eles tinham uma espécie de sentimento diferenciado do restante dos alemães, e tinha muitos judeus dentro da Alemanha. Outra base que vai ajudar muito no crescimento da ideologia nazista é a crise de 29, ou a Grande Depressão. E o que foi essa crise de 29, ou Grande Depressão? Foi uma crise econômica que destruiu a economia de muitos países capitalistas. Lembrando, olha só que interessante, se está tendo uma crise no capitalismo que está gerando miséria, o movimento comunista nesse país vai aumentar. Então está tudo conectado também. Mas a questão é que essa crise de 29 piorou muito a vida dos alemães. Então a Alemanha já estava com seu dinheiro desvalorizado por causa de uma grande inflação, tinha que pagar tinha que pagar uma dívida enorme para os países vencedores da Primeira Guerra. Então o povo alemão estava se sentindo
estava se sentindo abandonado. Já não tinha o povo alemão já não estava satisfeito com os governantes da República Weimar, somado à crise, somado aos movimentos comunistas, ao medo do movimento comunista, porque aí, se por um lado você tem um grande movimento comunista, por outro você vai ter um medo do movimento comunista, um medo de que vai acontecer quando os comunistas chegarem ao poder, né? Tem sempre os dois lados da mesma moeda. Se por um lado tinha o exemplo da Revolução Russa lá na União Soviética, que tinha dado certo, os comunistas tinham chegado no poder, haveria o exemplo na Alemanha para que eles ficassem esperançosos, para quem fosse a favor dos comunistas ficasse esperançoso, que o mesmo pudesse acontecer para a Alemanha, quanto também tinham medo de que isso acontecesse. Afinal, tem o lado negativo da Revolução Russa também, tem as pessoas que perderam fortuna, as pessoas que foram despropriadas de suas terras. Então havia também esse medo de acontecer o mesmo na Alemanha. Então, se por um lado tinha a esperança do comunismo fazer o mesmo que fez na Rússia, também tinha o medo de quem não concordava com ele. Então, tudo isso somado vai ajudar muito na ascensão do nazismo. Mas o nazismo não teria se tornado tão popular se não fosse por um líder tão carismático como foi Adolf Hitler. Hitler tinha uma oratória perfeita, ele sabia muito bem falar com o público, ele tinha uma energia na hora de falar e de gritar e de acusar. Então você imagina muito bem uma população que está na situação em que a população alemã estava naquela época. Desemprego alto, o dinheiro não valia quase nada, população queimando dinheiro porque o poder de compra do dinheiro era mínimo. Se não me engano, uma leva de pães custava 2 milhões de marcos. Enfim, o dinheiro desvalorizado, o medo do comunismo, descontentamento com aquele governo atual da República de Weimar. Tudo isso foi a escada que Hitler escalou para chegar no poder. E ele fez isso com uma competência absurda. Ele era muito inteligente nesse sentido, no sentido de explorar o caos para poder tirar um proveito dele. Outra coisa que vai ajudar muito aí, vai ser uma inspiração mais pro próprio Hitler, é a Marcha sobre Roma, que foi o que aconteceu na Itália, quando o movimento fascista liderado por Benito Mussolini fez uma marcha, um apoio de grande parte da população, e com isso convenceu o rei a dar a ele o cargo de primeiro-ministro. Ou seja, Hitler tinha inspiração, porque tinha algo mais ou menos parecido com o que ele queria, tinha dado certo na Itália. Então ele tinha uma inspiração a seguir, ele tinha um caminho a seguir. Então o Hitler vai traçar por esse caminho, ele vai convencer a população de que ele é o líder que a Alemanha precisa, de que ele vai ser agressivo no sentido político com os outros países. Ele já nega, desde os comícios dele, ele já negava o Tratado de Versalhes. Não, eu não concordo com o Tratado de Versalhes, se eu me tornar líder, a Alemanha não vai pagar essa dívida da guerra. Então a população viu em Hitler realmente um salvador. Realmente a ideia de alguém que poderia salvar eles de todos esses perigos que estava ao redor na Alemanha naquele momento. Eu não vou explicar detalhes aqui de como funcionava a política alemã naquela época, mas o Hitler ele foi candidato ao cargo de presidente da Alemanha, mas ele perdeu para um sujeito chamado Hindenburg. Mas apesar da derrota, o partido nazista fez maioria esmagadora no Congresso. E pela política alemã daquela época tinha o presidente e o presidente é responsável por nomear o chanceler. Então, numa manobra política, que era vantajoso para os dois, é claro, tem sempre uma questão política, uma vantagem política para quem exerce a política, né? O Hindenburg nomeou Hitler para o cargo de chanceler, nomeou o próprio adversário dele para o cargo de chanceler. Porque era vantajoso, o partido nazista estava com uma maioria enorme no Congresso, ele não iria conseguir governar se não tivesse o apoio dos nazistas, se não desse aos nazistas algum brinde, digamos assim. Então ele nomeia Hitler para o cargo de chanceler. Só que anos mais tarde, Hindenburg vai morrer, se não me engano, de câncer, e através de uma manobra política, o Hitler vai juntar os cargos de chanceler e de presidente em um só, e aí ele vai se tornar o ditador máximo da Alemanha. E aí deu no que deu, né? Aí a gente começa a ter os eventos da Segunda Guerra, que não é o foco desse vídeo. Então vamos lá, vamos passar a régua nisso aí. Qual foram os eventos que ajudaram na ascensão do nazismo, que justificam essa ascensão do nazismo na Alemanha naquele período? Crise de 29, Tratado de Versalhes, antissemitismo
e movimentos comunistas. Essas são, digamos assim, as 4 chaves principais, é claro que tem outras, mas isso vai ajudar muito você a entender essa ascensão do nazismo. São as 4 chaves para a ascensão do nazismo, para entender como o nazismo chegou ao poder. Gente, eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem que eu fale de algum tema específico em história, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo sobre esse assunto, tá bom? Vai ser um prazer. Obrigado a todos, até a próxima. Fui!